por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E esse texto que ele gera, na verdade, essa maneira que ele tem de aprender consigo mesmo e tal, isso tá limitado ao que a gente permite com que ele aprenda, não é? Como assim? Não tem risco dele aprender demais e Me explica o que você quer dizer com virar aprender Skynet e matar todo mundo. É tipo, aprender o que você não orientou ele para aprender, certo? É isso que você está perguntando. Você está dizendo em termos de modalidade? Em que sentido? Eu tô dizendo assim, vamos lá. Eu tô te provocando porque assim, olha só, vamos lá. O chat GPT consegue gerar imagem? Não. Não. Ele consegue gerar Mas ele poderia gerar imagem? Ele só não gera imagem por causa da interface? É por quê? Não é por causa da interface. É o seguinte, o output dele é um output textual, entendeu? Então esse é o problema, tá? Então ele não é multimodal. Tá tão surgindo agora, dizem que o GPT-4, que é a próxima versão, vai ser multimodal. Eu acho que ela vai ser, no máximo, parcialmente multimodal, porque tem diferenças muito grandes na construção de imagem, texto e, sobretudo, assim, a coisa mais desejada hoje em dia não é nem imagem nem texto, é vídeo. Tá? É poder escrever um prompt e falar, faça um vídeo assim, assim, assim. Essa para mim vai ser a grande... Mas, enfim, que é audiovisual, portanto, é a imagem com o texto. Mas, de qualquer maneira, a ideia dele trazer uma coisa ou outra está determinada por essa interface, não é bem interface, mas é o formato de conversão dele. Ele converte tudo em tokens que são palavras, ou seja, a abstração numérica que está ali dentro é uma abstração que vai ser convertida nas palavras que estão existentes na internet. É isso, entendeu? Então, portanto, ele não é capaz de fazer algo multimodal. Outra coisa é o seguinte, o aprendizado dele, existe alguma coisa nas funções matemáticas do aprendizado que limitam, que dão um teto para o aprendizado? Não é. Agora, isso significa então que ele tem uma capacidade indefinida de aprender? Também não. Por quê? Porque a capacidade de aprender está determinada em si pelos próprios limites do algoritmo. O algoritmo tem uma lógica, por exemplo, a lógica desse algoritmo é de previsão da próxima palavra. Você só tem determinadas coisas que você pode fazer pensando na próxima palavra. A gente não pensa pensando na próxima palavra. A gente cria modelos mentais da realidade. Existem diferenças, para o bem e para o mal. Então, entende? É nesse aspecto muito mais das limitações ontológicas, ou seja, essenciais dessas implementações, ou seja, dessas regrinhas de pensamento, que estão as limitações. Mas não há nenhum limite para o aprendizado em si. O aprendizado é dado pela exposição e pelo que a gente chama de parâmetros. Por exemplo, se eu ponho muito dado, mas ele tem poucos parâmetros, pouca capacidade de absorção, a partir de determinado ponto bate um teto, e que sempre bate o teto, mas o teto é baixo e acabou. Se eu tenho muito parâmetro e eu ponho pouco dado, ele cospe o negócio todo errado. Então sempre tem que ter um equilíbrio, sempre proporcionalmente mais dado do que parâmetro. Mas isso são só coisas internas, não existe um limite para o aprendizado. É que nem eu dizer assim, tem um limite para o aprendizado do cérebro humano? Não tem. Ter o limite da vida e da capacidade de que a gente tem de armazenamento simultâneo sem sobrescrever uma coisa. Mas é só isso. Eu posso falar... A gente está falando do chat GPT, mas se a gente falar das IAs, machine learning, que já existiam, por exemplo... já acontece num hospital psiquiátrico, eu não lembro o nome do hospital, com o Watson na época. O Watson foi treinado e tem resultados muito bons para detecção de câncer. Por quê? Porque câncer tem muito dado, então você expõe ele bastante aos dados, ele aprende com os médicos, então o resultado que ele tem vai sendo corrigido, né, as anotações pelos humanos, ele começa a aprender e a partir dali ele vai descobrindo mais padrões e foi. Ele começou a ser usado em psiquiatria. E em psiquiatria não tem tanta informação quanto tem em câncer. Tá. Só que ele foi aprendendo padrões e chegou a um ponto que nesse hospital ele tem melhor prognóstico, ele consegue diagnosticar melhor na realidade do que os médicos. E ninguém sabe por quê, ou seja, como ele aprendeu. Então, o que o Álvaro está dizendo e o que a gente está dizendo aqui é, você tem uma base inicial que é como ele nasce. E eu brinco, né? Eu sempre dou esse exemplo que, imagina que você tem um filho, né? Ele vem já com uma capacidade de aprender com o DNA seu e da sua esposa, e aí você ensina um monte de coisa para ele. A gente vai ensinando de acordo com a cultura familiar. Mas, quando ele vai para o mundo, ele é exposto a várias outras fontes de conhecimento, e ele começa a aprender e criar algo que você não programou para que ele fizesse aquilo. Então, ele tem os limites do DNA, o nosso cérebro tem isso, ele tem a base inicial que dá direcionamento, mas ele continua
aprendendo ao longo da vida a partir dessas capacidades que ele tem. A analogia com os sistemas de machine learning baseado em redes neurais é equivalente a isso, né? Então, essas são as... A gente já tinha isso, a diferença do ChatGPT é que a gente tem um padrão de conversação. Então, ele é configurado para fazer a melhor combinação possível de palavras para trazer o melhor texto possível como resultado. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então, se você colocar perguntas adequadas ali, você começa a ver que ele combina, que ele faz, etc. Então, a gente poderia perguntar... então, qual é o risco disso? Primeiro que ele não traz fonte, né? Então, ele aprendeu com esse monte de dados de tudo quanto é lugar e ele não traz fonte. Essa é a diferença fundamental entre você usar... Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa, generativa. Se você fizer uma pergunta para o Google, vão vir várias fontes para tentar responder aquilo que você perguntou. E se você clicar em cada fonte, você vai ver... com base no que isso foi determinado. E você vai, com a sua cabeça, ver, isso dá mais sentido, isso não faz, isso aqui Idealmente. Idealmente. Ser humano... Se a cabeça for boa no meio, né? Qual é o problema do ChatGPT? Ele faz isso, que é esse meio de campo, não fala de onde que vieram as fontes, e aí você não consegue avaliar o quanto que isso foi plágio, o quanto que isso é algo que ele achou. Então, se você fizer perguntas subjetivas para ele... Outro dia eu estava dando uma entrevista na 89 e a pessoa falou para mim assim, eu perguntei para ele qual era a banda de rock mais importante de todos os tempos. Ele falou várias, não falou Queen. E para mim é o Queen. E ele começou a questionar o ChatGPT. Pois é, se você perguntar isso para o Google, ele vai te trazer, eventualmente, Queen, vai te trazer Nirvana, e vai dizer quem foi que avaliou aquilo, por causa do que isso foi considerado, quais são os critérios. Então, a gente tem que lembrar que o ChatGPT é uma ferramenta criativa. Então, você saber que tipo de IA você está usando é fundamental para você acreditar ou não, ou utilizar esses resultados na sua tomada de decisão. Mas eu vejo outros dois problemas. Primeiro que ele é mentiroso e depois que ele alucina.